Deixem-me fazer 2 ou 3 comentários sobre... Hoje, dos 4 seminários, é aquele que simultaneamente para mim é mais fácil e mais difícil, não é? É mais fácil porque são temas sobre os quais eu escrevi bastante, e vocês têm os 2 textos da antologia, o 3 e o 4, onde isso se traduz. Poderia ter escolhido muitos outros, não é? Nomeadamente um texto que eu acho que é um texto... Foi importante para mim escrevê-lo, que saiu nos cadernos de pesquisa do Brasil, que se chama Firmar a posição do professor, afirmar a profissão docente. E, portanto, no fundo, para mim é mais fácil, porque é um tema que eu domino melhor, não é? Por outro lado, é mais difícil, porque justamente o risco de cair em detalhes, em minudências, é muito grande. Então vou tentar fazer uma apresentação muito geral, para dar espaço a que depois venham perguntas, tanto online como presencialmente. Iremos fazer como no primeiro seminário. No final da minha apresentação, a Joana tentará ver se no chat há algumas perguntas. Passaremos depois aqui para a sala, para as vossas perguntas. E, por último, se alguém online quiser também colocar em direto uma pergunta, em princípio, a tecnologia permite e, portanto, podemos recorrer a esta possibilidade. Deixa-me agradecer uma vez mais às universidades que estão connosco neste projeto de seminários interuniversitários, à Faculdade de Educação da USP, à Faculdade de Educação da UFRJ, ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Maria, à Faculdade de Educação de Minas Gerais, da Universidade Federal de Minas Gerais, à Universidade de Brasília, através da Faculdade de Educação, à Faculdade de Educação da Universidade Eduardo Mondlane de Moçambique e à Universidade de Cabo Verde. Eu, tal como no primeiro seminário, não vou fazer muitas referências a autores, a teorias, a teses. Por um lado, porque isso é muito pesado para um tempo relativamente curto, e por outro lado, porque isso é mais fácil de fazer caso a caso, nomeadamente através do e-mail, não é? Eu já vos deixei o e-mail no seminário passado, houve várias pessoas, 13, 14 pessoas, aliás, de todos os lugares, destes diversos lugares, que me enviaram mensagens, às quais eu respondi, algumas a pedir textos, outras a pedir algum comentário, e portanto a ideia de uma coisa que tenha mais a ver com os autores, com as referências, com uma carga teórica mais pesada, é mais fácil fazer isso através do e-mail e desse diálogo do que propriamente começar-vos aqui a trazer muitos autores, muita referência. Portanto, eu vou organizar estes seminários a partir, no fundo, de uma ideia. Vou argumentar uma ideia, vocês vão ver que eu vou argumentar aqui também uma ideia hoje, vou argumentar uma ideia e depois isso permite-nos uma conversa em torno dessa ideia. Eu quero reagir a 2 ou 3 colegas que no chat ou por mensagens, e creio que os 2 são de Moçambique, colocaram uma questão que é obviamente uma questão central, não é? Como é que se pode fazer isso que o senhor diz que é preciso fazer quando nós damos aulas debaixo das árvores, quando as crianças têm que trazer a sua carteira para a escola, ou situações terríveis como aquelas que se vivem no norte de Moçambique, como é que tudo isso se pode fazer, não é? Bom, é evidente que, como devem calcular, eu não tenho respostas para isso, não é? Mas a única coisa que vos posso aqui trazer é a célebre frase, não é, da Hannah Arendt. Isto não está a funcionar? Não está a passar. Há bocado passava e agora não passa. Deve ser preciso mexer aqui numa tecla qualquer, mas eu não sei em qual. Ah, está a passar. Eu estava a mexer aqui. Não posso mexer aqui? Posso. Ok. Ok. Tá. A célebre frase da Hannah Arendt, quando falava dos direitos humanos, e dizia que há um direito que é mais importante que todos os outros, que é o direito de ter direitos, não é? E obviamente que estas crianças e estes professores e estas populações têm esse direito de ter direitos e, portanto, é muito difícil, obviamente, pensarmos em concretizar muito daquilo que eu vos disse nesses contextos. Mas ouvirão sempre de mim uma postura crítica em relação às coisas, mas ouvirão sempre de mim uma palavra de possibilidades, não é?
não ouvirão de mim uma palavra de impossibilidades. Não é? Eu acho que há muita gente a falar das impossibilidades, a falar da denúncia, como se vê, aliás, num dos textos que eu vos apresentei para a leitura, a falar da denúncia. Não é? E a mim ver-me-ão do lado do enunciar, do anunciar, como dizia o Paulo Freire, porque julgo que é isso que nós precisamos na área da educação. E para essas pessoas, eu sei que isto é conhecido de todos, que todos vocês já leram esta carta, este extrato desta carta, mas permitam-me dirigir esta carta a esses doutorandos que colocam essas questões. É a carta que o Albert Camus, e o Albert Camus é provavelmente o meu autor de referência, não é? Talvez aquele que eu mais vezes frequentei ao longo da minha vida e que vou lendo e relendo e relendo e relendo, que o Albert Camus dirige ao seu professor primário no dia em que recebe o Prémio Nobel da Literatura. E quando ele recebe o Prémio Nobel da Literatura, ele escreve uma carta ao Sr. Germain, ao professor Germain, dizendo: caro professor, uns dias depois de ter recebido o Prémio Nobel, deixei extinguir-se um pouco o ruído que me rodeou todos estes dias antes de lhe vir falar com todo o coração. Acabam de me conceder uma honra excessiva, o Prémio Nobel, que não procurei nem solicitei. Mas quando me inteirei da notícia, o meu primeiro pensamento, depois de minha mãe, foi para o senhor. Sem si, sem essa mão afectuosa que estendeu ao garoto pobre que eu era, sem os seus ensinamentos e o seu exemplo, nada teria acontecido. O professor Germain trabalhava em condições horríveis, dificílimas, não é? Não sei se melhores ou piores do que aquelas que os nossos colegas têm em Moçambique, mas fez o seu trabalho e conseguiu concretizar o seu trabalho. Quer isto dizer que não nos devemos bater por melhores condições? Era o que mais faltava, não é? Mas quer dizer que há uma dimensão de possibilidade e que este garoto pobre, numa escola pobre, numa região pobre, sem nenhumas condições nesta altura, conseguiu ser ensinado por este professor, e este exemplo é um exemplo que nos deve mobilizar neste segundo seminário em que eu vou falar da formação e dos professores, não é? Transformar a formação, que futuro para os professores. Falarei sobretudo da formação de professores, um tema que muitos de vocês estão a investigar, e a partir da formação de professores começarei por algumas reflexões sobre a profissão docente. Os dois textos que estão na antologia partilhada convosco é um texto publicado em espanhol, que eu chamei 3 teses para uma terceira visão, e já vão perceber de onde é que vem a ideia da terceira visão, ou do terceiro lugar, ou do terceiro espaço, ou da terceira realidade. Já vão ver como é que eu elaboro isso, não é? E o quarto texto foi um texto que eu escrevi de novo com uma colega brasileira de Juiz de Fora, a Yara Alvim, para uma revista Educação e Sociedade, um número especial coordenado pela nossa colega de São Paulo, a Carlota Boto, e pelo nosso colega da Universidade do Minho, Licínio Lima, e que coloca a questão dos professores depois da pandemia e tenta fazer uma reflexão sobre essa dimensão dos professores. Num tempo em que, evidentemente, por razões boas e por razões más, os professores estão muito cansados, estão muito desmotivados, estão muito desorientados, por coisas que são injustificáveis. Um cansaço da burocracia, um cansaço da vida escolar, um cansaço também da pandemia, mas esse todos nós temos, não é? E por coisas que, na minha opinião, são mais interessantes, que é uma certa desorientação de não saber para onde vai a escola, de não saber para onde vai a educação, de não saber para onde vai o futuro. E esta segunda parte é mais interessante, não é? Porque ela pode ser vista como um desafio. A primeira é uma coisa que nós temos que limpar, não é? Que limpar, não é? Julgo que é o Drummond de Andrade que escreveu um texto que chamava A Vida Passada a Limpo, não é? Temos que limpar muito do que é a profissão docente, dessas cargas, desses excessos que levam a esta espécie de cansaço que é muito marcante
e que, por exemplo, num país como Portugal, não é o mesmo no Brasil, não é o mesmo em Cabo Verde nem em Moçambique, se acrescenta a um envelhecimento muito grande do corpo docente e, portanto, a médias de idade já em que a pessoa está muito, muito fatigada. Quando nós olhamos hoje, e isto eu sei que o que vos vou dizer é muito simplista, mas quando nós olhamos hoje para os professores, há dois discursos que são popularíssimos no mundo. Toda a gente diz professores, professores, professores. Os professores são a coisa mais importante que há no mundo. Vocês leem relatórios, eu li dezenas, não sei se posso dizer centenas de relatórios internacionais nos últimos anos sobre os professores, dos mais diversos lugares do mundo, e todos começam por realçar a importância dos professores, sublinhar como os professores são importantes, um discurso super popular, mas vou eu argumentar muitas vezes super retórico, não é? Sobre isso. E quando se fala de professores, vem logo de seguida uma segunda ideia, que é, e para mudar os professores, o que é preciso fazer? Mudar a formação de professores. E a formação de professores é assim vista como uma espécie de princípio de tudo. A origem de tudo é a formação de professores. Nós podemos ficar muito contentes com estes discursos, porque estes discursos, num certo sentido, reforçam a nossa convicção de que os professores são importantes, reforçam a nossa convicção de que a formação de professores é importante. Mas estes discursos são altamente perigosos. São perigosos porque eles tendem a colocar nos professores e na formação de professores a responsabilidade de todos os problemas. Eles tendem a desviar a atenção das políticas, dos compromissos sociais, da organização das escolas e dizer, não, se alguma coisa correu mal, é porque os professores foram mal formados ou é porque os professores não souberam agir corretamente. Então, eu acho que cada vez que nós falarmos de formação de professores, falemos de formação de professores como uma peça de um puzzle que é muito mais complexo do que apenas a formação de professores. Falamos da formação de professores como o princípio de tudo, como o início de tudo, como a política mais importante, é qualquer coisa que é perigoso, sobretudo se estes discursos se traduzirem, como se traduzem muitas vezes, em discursos muito populares, mas muito inconsistentes e muito incoerentes. E quando vamos ver as práticas concretas, as realidades concretas, as políticas concretas, nós vemos que é muito bonito dizer o professor é o centro do mundo, mas depois quando vamos ver as políticas concretas, as coisas mudam de figura. E de forma um bocadinho dicotómica, e eu não gosto das dicotomias, como vocês sabem, não é? De forma um bocadinho dicotómica, eu acho que nós podemos identificar três tensões na maneira de falar dos professores em todo o mundo. E estas três tensões são: há pessoas, há grupos, há correntes, há autores que gostam muito de falar de educadores, no sentido geral, não é? E obviamente que os professores são educadores, nenhum de nós, julgo eu, tem dúvidas sobre isso. Mas ao falarem de educadores no sentido geral, tendem a misturar os professores com os pais, com os animadores, com os facilitadores, etc, etc. Tendem a fazer uma espécie de uma mescla, não é? De referência a educadores em termos gerais, que em grande parte é nociva para a identidade profissional dos professores, não é? E por isso ver-me-ão sempre falar de professores e não de educadores neste sentido geral, sem negar, como disse no primeiro seminário, a importância, obviamente, de uma abertura da educação à sociedade, à escola, ao espaço público, etc, etc. Uma segunda tensão muito forte é esta ideia que vem associada à ideia de educadores, não é? Que a aprendizagem é ubíqua, não é? Como eu vos disse no primeiro seminário, que ela acontece em todos os tempos, em todos os lugares, que ela acontece em casa, acontece na televisão, e acontece nas tecnologias,
e acontece nos mercados, e acontece nos campos, e acontece em todo lado, e que muitas vezes ela é mais à distância, acaba por ser mais capaz, etc. De novo, uma espécie de diluição das ideias de escola e de espaço público de educação num referencial que é muito atraente, mas que muitas vezes diminui o lugar da escola e o lugar daquilo que eu chamo a escola como um espaço público, como um lugar público na sua dimensão pública. E, finalmente, o terceiro tipo de discursos, que é um discurso que é difícil de vos falar dele, que é um discurso que fala sobretudo das aprendizagens. E, obviamente, todos nós queremos que as crianças aprendam, não é? E que as aprendizagens são absolutamente centrais. Mas este discurso das aprendizagens, que vem muito, como eu vos dizia no primeiro seminário, das chamadas Learning Sciences, das ciências da aprendizagem, as Learning Sciences foram inventadas sobretudo por médicos, por neurocientistas, por pessoas que vêm da biologia, por pessoas que vêm de outras áreas, e tendem a construir uma ideia de aprendizagem como se as aprendizagens se fizessem naturalmente, não é? Há uma espécie de naturalização das aprendizagens e que, portanto, cada um de nós, em frente ao seu computador, cada um de nós na relação com a sociedade, com a cultura, etc., aprende naturalmente. Claro que sim. Claro que há muitas aprendizagens que se fazem fora da escola, que há muitas aprendizagens que se fazem naturalmente, não é? E aí temos a autoeducação e temos toda essa dimensão da educação. Mas, se queremos falar de professores, temos que valorizar a dimensão da relação, do encontro e, sobretudo, da intencionalidade. Qualquer coisa que é construído intencionalmente para construir um conjunto de aprendizagens através de professores num lugar chamado escola ou num espaço público da escola ou mais alargada para além da escola. Quando vocês veem estas três dimensões que estão do vosso lado esquerdo, não é? Todas elas correspondem, de uma maneira ou de outra, a uma diluição da especificidade da profissão docente. Não, os professores são educadores, como são os pais, como são outras pessoas que existem na sociedade. Portanto, há uma espécie de uma diluição da profissão docente, não é? Da especificidade da profissão docente, e isso, a meu ver, é particularmente negativo para pensar os professores e a sua formação. Ao contrário, quem se situa do lado direito destas tensões, não é? Aponta na afirmação da profissionalidade docente, na importância dos professores como profissionais. Eu, por exemplo, tenho uma enorme dificuldade, uma coisa que acontece muito no Brasil, e estou-me a dirigir também aos colegas que estão no Brasil, tenho uma enorme dificuldade com uma espécie de compreender uma espécie de encolhimento, ou de reserva, ou de dificuldade em utilizar a ideia de que o professor é um profissional, não é? A ideia como se profissional fosse uma coisa mais, não sei, mais neoliberal, mais outra coisa qualquer, e portanto esta dificuldade de utilizar o conceito de profissão e de profissional para definir o trabalho dos professores. Para mim, encontrar-me-ão sempre do lado da profissionalidade docente e do lado da afirmação da profissão docente como uma profissão, como muitas outras das nossas sociedades. Claro que quando vocês olham, e peço desculpa ser um pouco dicotómico, mas quando olham para estas duas margens, não é? No fundo, isto tem consequências sobre a formação de professores. E consequências importantes sobre a formação de professores. Não é? Vou falar-vos de 4 destas consequências, de um lado do quadro e do outro lado.
A primeira consequência, para quem está do lado da diluição da profissionalidade docente, é, por exemplo, o recrutamento de professores sem a formação adequada. O famoso programa Teach for America, que se tem desenvolvido como fogo em palha seca pelo mundo inteiro, não é? Porque hoje já há o Teach for Europa, e o Teach for Brasil, e o Teach for China, e o Teach for não sei o quê. É um programa que justamente diz, não, epá, acabem lá com essa coisa de uma formação muito prolongada. Vamos à sociedade escolher pessoas que sejam boas, que gostem de fazer certas coisas, que tenham determinados saberes, vamos treiná-los durante 6 semanas, durante 4 semanas, durante um curso intensivo, e eles serão nomeados professores. Portanto, a ideia de que não é preciso uma formação adequada, porquê? Porque verdadeiramente ser professor não é ser uma profissão. Portanto, não é necessário assim não é assim uma coisa tão complicada, não é? Esta ideia de um recrutamento sem formação adequada é uma ideia que se está a desenvolver muito em muitos lugares deste planeta, não é? E que muitas vezes tem como argumento que é preciso atender a necessidades, que não há professores que cheguem, etc, etc. Bom, o que certamente é verdade, mas que não nos deveria levar nem conduzir por estes caminhos. Uma segunda consequência, que aliás está ligada a esta, é a ideia na insistência, não é? Ou na valorização de uma formação puramente técnica, normalmente curta, normalmente tecnológica e de preferência, como se diz aqui em Portugal, em serviço. Portanto, no fundo dizer, epá, isto é preciso, quer dizer, é preciso dar instrumentos às pessoas, é preciso dar instrumentos, não é preciso complicar muito esta coisa, é preciso dar alguns instrumentos, alguns métodos, algumas tecnologias, algumas, como se diz às vezes, algumas ferramentas, não é? Para que os professores possam agir nas suas escolas e nas suas práticas. Eu ainda ontem estava num seminário com várias organizações internacionais, nomeadamente um senhor do Banco Mundial que fez uma intervenção sobre isto, e ele, talvez de forma um bocadinho ingênua, não é especialista deste assunto, dizia, vocês imaginem o que está a acontecer na formação de professores, é que é como um cozinheiro. A gente explicou-lhe a história da gastronomia e a história não sei do quê, não é? Mas depois ele não tem os produtos, não tem o sal, não sabe como é que há de cozinhar, não sabe como é que há de acender o fogão, não sabe como é que há de misturar ou bater os ovos, etc. e tal. E, portanto, isto é uma formação absurda. Portanto, nós temos é que dar-lhe este tipo de coisas e de ferramentas, não é? E ele foi muito enfático em tudo o que disse. Eu, no final, só lhe fiz uma pergunta e disse: tudo o que você disse está certo, não é? Tudo o que você disse está certo. Ninguém pode ser cozinheiro se não tiver os materiais, os instrumentos, as facas, as panelas, os fogões, etc. Só que há um problema de base. É que a metáfora e a analogia que o senhor usa de comparar o professor a um cozinheiro é completamente errada, não é? Porque, obviamente, o professor não é um artesão, não se situa no plano da cozinha ou do cozinheiro, situa-se num outro plano na sua. E, portanto, quando utiliza essa analogia, tudo o resto depois acaba por estar errado. Não é? Obviamente que isto traduz numa diminuição do nível académico da formação, e sobretudo para as primeiras idades, sempre foi assim, não é? Para os meninos de 3 anos, ou de 4 anos, ou de 5 anos, não é preciso grande coisa, no fundo é estar ali a entreter os meninos. Ora, nós sabemos todos que essas são as idades centrais para o desenvolvimento de uma criança, que é aí que se joga grande parte do destino das nossas crianças. É com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos, com 4 anos, às vezes aos 6 anos, é injusto dizer isto, mas às vezes aos 6 anos já é tarde, não é? Às vezes aos 8 anos já é tarde. Ora, então e para estas primeiras idades não é preciso, não é? Um nível de formação certamente bem superior àquele que é para estar numa universidade ou para ser professor numa universidade. Quer dizer, isto é, há aqui uma desvalorização que vem neste discurso misturado de que somos todos educadores, professores, educadores, pais, famílias, mães, etc, etc. E esta diluição
que foi muito acentuada pelas tecnologias, porque as pessoas acham que a partir das tecnologias conseguem ensinar tudo e conseguem fazer tudo, acaba por ser muito nociva. E, finalmente, o que acontece em vários países, não é? Uma espécie de uma formação generalista de educadores, com perfis vários, acontece muito no Brasil, não é? Que as pessoas são formadas não para serem professores, mas são formadas para ser um conjunto de coisas diversas, gestores, animadores, pedagogos, professores, etc. Portanto, há uma formação generalista de educadores, com perfis muito variados, que levam a que esta formação nunca tenha uma referência forte à dimensão profissional docente. Não é? A dimensão profissional docente está diluída no meio destas coisas. Não é? Ora, nós até podemos admitir, eu posso admitir, e até é um modelo de formação com o qual eu vivo bem, que, por exemplo, um médico, que a formação de um médico só deve acontecer a partir do 3º ou do 4º ano de universidade. E o que é que ele fez nos primeiros 3 anos? Nos primeiros 3 anos ele fez ciências da saúde em geral. Ele fez uma formação generalista em ciências da saúde, não é? Onde teve contacto com várias realidades do mundo da saúde, e nos últimos 3 anos, do 4º ao 6º ano, então aí formou-se como médico e aí a referência profissional é forte. Eu posso admitir um modelo destes, como posso admitir outros modelos. Agora, a ideia de que ao longo de toda a formação, de toda a licenciatura, esta dimensão profissional, esta referência à cultura profissional é frágil, porque no fundo estamos a formar para coisas muito diversas, é, a meu ver, preocupante e deve ser repensada. Do outro lado do panorama, daqueles que, como eu, acreditam na profissionalidade docente, então temos que acreditar numa exigência de formação superior para o recrutamento de professores. Não podemos aceitar que nenhum professor seja recrutado sem ter essa formação de nível superior, da mesma maneira que não podemos aceitar que um arquiteto faça um prédio aqui na Avenida da Liberdade sem ter formação superior, ou que um médico faça uma operação ao coração sem ter formação de nível superior, e portanto é a mesma lógica, não é? A valorização do conhecimento profissional docente, eu já vos vou falar um pouco mais disto, porque no fundo a chave do que eu tenho para vos dizer está neste conceito de conhecimento profissional docente. O reforço do nível académico da formação para todos os professores, sem distinção, e quando falo aqui de professores, falo também, obviamente, de educadores de infância. E, finalmente, uma formação profissional, eu volto a utilizar o termo, eu sei que isto irrita algumas pessoas, mas eu continuo a utilizá-lo, porque me parece ser aquele que melhor traduz. E formação profissional, para mim, não é formação técnica. Formação profissional não tem nada a ver com a dimensão técnica, tem a ver com a entrada, a aquisição, a cultura de uma profissão, valorizadora das dimensões teóricas e enraizada na cultura profissional docente. Ora, como é que se faz isto que está ali daquele lado? O que eu pus do vosso lado direito, aquilo porque eu me bato, mais formação superior, valorização do conhecimento profissional docente, reforço do nível académico, formação profissional enraizada na cultura profissional docente, como é que isto se faz? E esta é a grande pergunta que organiza esta minha conversa convosco hoje. E a pergunta é: conseguimos fazer isso apenas nas universidades? E a minha resposta é não. Não conseguimos. As universidades não conseguem por si sós resolver este problema. Então, o que é que está a sugerir? Que isto se faça nas escolas e que sejam as escolas a fazer? Minha resposta é não. As escolas por si só também não são capazes de resolver este problema. Então, o que eu tenho vindo a advogar, e alguns aqui já me ouviram falar disso, e o texto, nomeadamente o texto que está em espanhol, aponta nesse sentido, do que eu venho designando a ideia de um terceiro lugar, de uma terceira coisa, de uma terceira realidade. Eu até vou pôr a palavra coisa aqui no PowerPoint, que é para não me vincular a nenhum modelo concreto.
E coisa é mesmo para ser coisa. Eu não sei o que é essa coisa, e essa coisa ainda resta para inventar, não é? Mas eu vou defender uma coisa, não é? Que seja um terceiro lugar. Obviamente que nesta coisa, a universidades, os universitários, os docentes, os pesquisadores têm que ter um papel central. Central. Mas quando digo universidades e universitários e docentes e pesquisadores, não digo apenas da educação. Digo das diversas áreas. A universidade é o lugar do conhecimento, ou pretendia ser o lugar de um conhecimento mais universal, de uma dimensão mais... Ora, é muito importante que essas pessoas estejam connosco num programa de formação de professores. Mas eu não concebo, nem consigo pensar num programa de formação de professores se ele não estiver diretamente ligado às políticas de recrutamento e às políticas de progressão na carreira docente. Porque, obviamente, que a formação de professores está extraordinariamente influenciada por isto, não é? Eu lembro-me, por exemplo, que no princípio dos princípios da formação de professores, sabem quando é que um professor era recrutado como professor? Qual era o momento em que ele era recrutado, em que ele tinha um contrato como professor? Era antes de entrar no programa de formação de professores. Era antes de entrar na escola normal. Ele, quando entrava no primeiro ano da escola normal, já era um professor com um contrato de trabalho. Porque entendia-se que esse era o momento do recrutamento. Em França, em alguns momentos, ainda continua a ser assim. E, portanto, a ligação entre a formação e o recrutamento e a progressão na carreira é, obviamente, absolutamente central. Não é? Mas eu não consigo entender como é que se forma um professor, estou a falar agora aqui da educação básica, sem os outros professores, sem grupos de professores, sem as associações de professores, sem os movimentos docentes. Como é que é possível alguém imaginar que se forma um professor sem estas dimensões da cultura profissional, da identidade profissional, se quiserem um palavrão, da socialização profissional ao nível da formação? E, finalmente, quem fala de professores fala, obviamente, de escolas, incluindo as direções das escolas, os responsáveis das escolas, etc, etc, etc. O que eu digo, e este é o meu argumento hoje, repetido muitas vezes de outras maneiras, nomeadamente no Brasil, é que precisamos de um novo lugar, de uma nova coisa, de uma nova realidade, chamem-lhe o que quiserem, não é? Onde haja um mínimo de coerência, que junte estas pessoas todas, um novo lugar onde estejam os universitários, os responsáveis pelas políticas públicas, os professores e as suas associações, as escolas e as suas direções, onde estejam um lugar, uma coisa, uma nova realidade, onde haja um mínimo de coerência. Um lugar ou uma coisa, vou utilizar coisa que é para não me vincular a nada, uma coisa que tenha uma missão concreta, e essa missão é formar um professor. Que tenha um compromisso concreto, e esse compromisso é formar os professores. Que tenha um mínimo de coesão, que tenha um mínimo de orientação, que tenha um mínimo de responsabilidade na maneira como forma professores, como os envia para as escolas, etc. Ora, isso, e por isso eu vos pus aqui estas, não, para trás, isso, e vos pus estes risquinhos todos entre uns e outros, isto, na minha opinião, não se consegue fazer. Talvez esteja a ser muito radical hoje. Não se consegue fazer apenas através de uma melhor articulação ou de uma melhor ligação entre estes diversos polos. A ideia de que nós vamos cooperar, universitários, vamos cooperar com as pessoas nas escolas, e vamos cooperar, e vamos estabelecer parcerias, e vamos estabelecer colaborações. Quem como eu está nisto há muitos anos, talvez há tempo demasiado, não é? Já lá vão 44 anos, desde a minha primeira aula numa escola de magistério primário, em Aveiro, não é? Quem está há 44 anos a ouvir falar de articulações e de ligações e de parcerias e de boas vontades e de intenções, etc., já não acredita, não é? Já não acredita. E, portanto, diz que provavelmente nós precisamos de construir qualquer coisa que tenha uma formatação institucional
Não, não estou a falar de edifícios. Não, não estou a falar de novas faculdades. Não, não estou a falar de nada disso, não é? Estou a falar de algum tipo de compromisso, já vos vou dar exemplos, não é? Que possa dizer quem está aqui dentro, quem está aqui dentro, quem está a trabalhar nesta nova coisa, tem uma missão clara. Não, não é formar os educadores todos, é formar professores. Não, não é formar biólogos ou historiadores ou matemáticos, não, não é formar professores. Não, não é vagamente falar da educação e da escola e não sei o quê, não, não é um compromisso concreto, nomeadamente com a escola pública e com a qualidade da escola pública. Não, não é uma coisa em que se faz uma coisa e outra e outra. Certamente que a diversidade é essencial, mas tem que haver coesão, tem que haver orientação, tem que haver responsabilidade sobre isso. E é por isso que esta coisa, para mim, é tão importante, a invenção desta coisa, não é? Há exemplos no mundo, há exemplos que eu vos poderei partilhar convosco depois, também por e-mail. Aquele que é mais óbvio, também é aquele que eu conheço melhor, é o complexo da formação de professores do Rio de Janeiro, não é? Promovido em grande parte pela UFRJ, a partir da UFRJ, e que tem vindo a construir uma nova ideia de formação de professores e das dinâmicas de formação de professores. Mas há muitos outros, não é? Há muitos outros exemplos no mundo e podemos inventar muitos outros. O que eu estou a dizer é que é preciso inventar alguma coisa e esta coisa tem que ter uma direção, tem que ter uma responsabilidade, tem que ter uma orientação, tem que ter um debate interno em torno de uma missão concreta e não em torno de uma espécie de proliferação de missões, fragmentação de missões, em que vamos ser todos amigos uns dos outros, vamos todos colaborar uns com os outros e no final do dia pouco colaboramos, pouco trabalhamos, cada um de nós vai à sua vida, cada um de nós trata da sua vida e é normal que assim seja, porque se obviamente eu, professor desta casa, for avaliado, falarei disso no próximo seminário, eu, professor desta casa, for avaliado sobretudo pelos artigos que publico, não sei quantas revistas científicas, e não pelo meu compromisso, pela minha responsabilidade em relação à formação de um professor, obviamente que eu vou tratar de escrever artigos científicos e não me vou comprometer com nada disto. Não é? E, portanto, se este novo lugar não construir uma nova realidade, um novo compromisso, uma nova, um novo processo de avaliação institucional, a meu ver, é muito difícil nós sairmos deste círculo em que temos estado e que nos dificulta uma outra concepção da formação de professores. Vou percorrer rapidamente seis coisas, e vai ser mesmo rapidamente. Que horas são, Joana? Que horas são? 7h10. Vou percorrer rapidamente, obrigado. Vou percorrer rapidamente seis coisas, não é? que é importante fazer neste lugar ou nesta nova realidade e que muitas vezes não são feitas na formação de professores. A primeira é cuidar das dimensões pessoais. Quem é esta pessoa que nós queremos formar como professor? Não é? Eu recebi uma das mensagens que recebi de uma colega vossa, Marina Mendes da Costa, da USP, falava muito nas questões das emoções, da dimensão emocional, etc. E é isso mesmo. As histórias de vida, a dimensão emocional, as vivências, há que cuidar da formação desta pessoa que vai ser professor e esta dimensão pessoal é, a meu ver, extraordinariamente importante. Ela foi durante muito tempo, por exemplo, no princípio do século XX, um dos aspectos importantes do trabalho que se fazia nas escolas normais, mas foi-se perdendo. Foi-se perdendo esta dimensão, como se a questão da pessoa fosse apenas um problema individual de cada um, fosse um problema da subjetividade de cada um, e não um problema que se inscreve na própria profissionalidade docente. Não é? E a esse nível há uma coisa que eu gostava de vos dizer, eu sei que estou a dirigir sobretudo a investigadores e não a professores, mas que eu faço sempre questão de dizer aos professores.
um grande escritor português, jovem, não é? Que muitos conhecerão aqui, o Gonçalo M. Tavares, disse uma vez, recorrendo aliás a um autor cujo nome eu não me lembro, só me lembro que foi o Gonçalo que disse, eu acho que isto não é dele, mas acho que foi o Gonçalo que disse, lembro, dizer qualquer coisa neste estilo, a ver se eu sou capaz de explicar isto que ele disse de uma maneira muito mais elegante do que eu. Nós, todos nós, somos no fundo a soma, o somatório ou o repertório das imagens. E aqui imagens no sentido de livros, filmes, vivências, etc., que tivemos durante a nossa vida. Não é? E, portanto, se o nosso repertório de imagens é um repertório muito pequenino, muito fino, não é? É muito difícil nós sermos professor, não é? E ser professor é uma luta constante para alargarmos o nosso repertório de imagens, não é? Para lermos, para irmos ao teatro, para irmos ao cinema, para frequentarmos as dimensões culturais e as dimensões cívicas e a participação na vida pública. Isto é, um professor que não faça isso dificilmente terá essa espessura cultural, essa espessura pessoal que lhe permita ser professor. Eu adoraria que nos programas de formação de professores se dedicasse um bom tempo a trazer cineastas, a trazer atores de teatro, a trazer dramaturgos, a falar como é que se pode ensinar o Ariano Suassuna se não formos ao teatro de vez em quando, não é? Como é que se pode ensinar o Gil Vicente se não formos ao teatro de vez em quando, não é? Como é que se pode ensinar literatura se nós não formos leitores, não é? E se não gostarmos de ler, quer dizer, é difícil, meu Deus, como é difícil. Se vocês soubessem, todos que estão aqui e muitos que estão online, a luta diária que eu tive para ler o João Guimarães Rosa, não é? Foi uma luta, pá. Foram meses e meses e anos de luta contra aquele homem, contra aqueles textos, contra o Grande Sertão. Epá, mas quando a gente sobe aquela montanha, nunca mais quer nada na vida. Pá. Nunca mais quer nada na vida. Parece que tudo o resto não presta, que tudo o resto é inútil, tudo o resto não faz sentido. Toda a outra literatura parece uma literatura de segundo nível, comparado com o Grande Sertão Veredas e com o João Guimarães Rosa. Portanto, o que eu vos estou a tentar dizer é que esta dimensão pessoal é uma dimensão de enriquecimento. E isso é muito importante que se faça, essa espécie dessas vivências. Depois, e disse-vos que isto ia ser o ponto central do que tenho para vos dizer, apesar de não me espalhar muito sobre isto, não é? Temos, obviamente, a dimensão do conhecimento. Qual é o grande problema da formação de professores? O grande problema é que na formação de professores só se fala de dois tipos de conhecimentos. O conhecimento dito dos conteúdos, da matemática, da história, da biologia, etc. E, obviamente, ele é importantíssimo. E o conhecimento dito das pedagogias ou das didáticas, ou etc, etc e tal. Importantíssimo também. E onde é que está o terceiro género de conhecimento? O conhecimento profissional docente. Onde é que ele está? Porque é ele que verdadeiramente constrói um professor como profissional. Esse conhecimento profissional que vem da prática, da reflexão sobre a prática, da interação com os outros, de experimentar coisas que funcionaram, que não funcionaram, outras que funcionaram melhor, essa espécie de, como os franceses dizem, de braçage de ideias, de braçage de partilhas, etc. Este conhecimento profissional docente tem de estar, obviamente, no centro de qualquer formação profissional de professores, e ele está muito arredado dos nossos programas de formação de professores, como é óbvio e como todos sabem. Não é? A pessoa, o conhecimento, a partilha. É preciso lugares de partilha. E partilha entre quê e entre quem? Partilha de práticas, de inovações, de experiências. Nenhum de nós sabe, disse-o a semana passada, o que é a escola do futuro. Sabemos que vai ser muito diferente. Precisamos de experiências. Muitas vão correr mal, muitas vão correr mal. Muitas vão correr mal. Mas, quer dizer, há alguma maneira de saber que vai correr mal ou que vai correr bem? Temos que nos mobilizar nessas experiências, não é? Aprender com os erros, aprender com as coisas que fizemos mal e ir abrindo um caminho daquilo que eu chamo a mudança da forma da escola, não é?
através da construção de um ethos coletivo e de uma colaboração que, se não estiver na formação de professores, é depois muito difícil estar na profissão mais tarde. Porque nós queremos que os professores colaborem mais tarde, mas essa cultura de colaboração não foi inscrita nos programas de formação de professores e é por isso muito difícil que mais tarde ela venha a ter lugar. E depois a pesquisa. E cito-vos de novo a frase com que acabei o primeiro seminário, porque é uma frase de uma mulher por quem eu ando, já vos disse a semana passada, por quem eu ando apaixonado, não é? E, portanto, quando a gente está apaixonado por alguém, a gente lê, relê, e este apontamento da Simone Weil é para mim um apontamento absolutamente extraordinário. Não é? Não basta saber ou fazer alguma coisa, é preciso refletir sobre aquilo que se sabe e que se faz. Não é? Esta ideia é a ideia central de um doutoramento. A ideia central de um doutoramento é isto. Não é? A ideia central de um doutoramento é a capacidade de refletirmos sobre aquilo que sabemos e que fazemos. Sabemos nós, sabem os outros, sabemos o que está nos livros. É esta capacidade de formalizar, de dar sentido a uma reflexão, não é? E não propriamente a ilusão de que vamos descobrir uma coisa que nunca ninguém descobriu, que vamos dizer uma coisa que nunca ninguém disse, que vamos ter uma ideia que nunca ninguém pensou nela. Não, é esta inscrição que faz sentido na pesquisa. Mas a pesquisa, eu disse-o muitas vezes, é a pesquisa dos professores como pesquisadores do seu próprio trabalho e do trabalho dos seus colegas. Porque muitas vezes o conceito de professor pesquisador foi utilizado erradamente para dizer que os professores devem fazer pesquisa e, portanto, vão fazer pesquisa em matemática. Os professores devem fazer pesquisa e, portanto, vão fazer pesquisa em biologia. Os professores devem fazer pesquisa e vão fazer pesquisa em outra coisa. Não é dessa pesquisa que eu estou a falar. Estou a falar de uma pesquisa que se centra no nosso próprio trabalho e no trabalho dos nossos colegas. É esse o conceito original da ideia de professor pesquisador, como sabem, na sua origem, é um conceito que é trazido por John Dewey nos anos 20 do século passado, há cerca de 100 anos, não é? E que depois teve vários desenvolvimentos e várias reelaborações. Neste lugar, nesta coisa, nesta terceira coisa, nesta nova coisa, trabalham-se as dimensões pessoais, as dimensões do conhecimento, faz-se a partilha, faz-se pesquisa e também é um lugar que promove a publicação de textos e de documentos. Não é possível nenhuma profissão afirmar-se no mundo do século XXI se essa profissão não for uma profissão também de autores, de pessoas que escrevem sobre a sua própria prática. Ora, os professores foram arredados deste estatuto nos últimos anos. Não há professores, há pouquíssimos professores, há professores a colaborarem com alguém, a colaborarem em investigações, a colaborarem, mas são poucos aqueles que afirmam a sua visibilidade no espaço público, o seu reconhecimento, a sua dimensão de autoria. Eu não tenho nada, absolutamente nada, contra o facto dos neurocientistas escreverem sobre a educação, ainda bem, ou os biólogos, ou os jornalistas, ou os colunistas, ou os intelectuais mais diversos, não tenho nada, isso enriquece o campo da educação. Agora enriquece se ao mesmo tempo tivermos o contrabalanço dos professores também a escreverem, também a publicarem, também a terem esta visibilidade e, finalmente, a visibilidade da participação nas políticas públicas, num espaço público de presença e de decisão, um espaço de liberação. Não é possível continuar a formular políticas públicas de educação sem uma forte presença e uma forte participação dos professores. Ora, o meu argumento, que é um argumento que vale o que vale, é um argumento entre outros, é que muitas destas coisas não são feitas porque não há uma coisa, não há uma realidade, não há um lugar onde estas dimensões possam emergir, não é? Isto é, os professores acabam por estar entre vários lugares, entre várias dimensões, entre várias realidades e não têm o espaço da partilha, o espaço da reflexão conjunta, o espaço da publicação, o espaço da participação nas políticas públicas e como não tem este espaço,
eles acabam por viver muito arredados desta realidade e acabam por não poder afirmar-se nestas dimensões. O nosso trabalho como investigadores, o vosso trabalho como doutorandos na área da educação, devia, àqueles que se interessam pela prática dos professores e da formação de professores, devia poder reforçar isto, devia poder reforçar estes caminhos, não é? De uma maneira que permitisse afirmar esta profissionalidade docente. O que é esta nova realidade ou esta nova coisa, etc. Eu vou-vos dar 4 exemplos, mas poderia dar muitos outros, para mostrar que eu não estou a querer inventar um novo edifício, a construir um novo edifício dentro de um novo campus, etc. e tal. Mas, por exemplo, muitas universidades, ao longo das últimas décadas, criaram escolas doutorais. As escolas doutorais não são verdadeiramente escolas, como vocês sabem, não tem lá um edifício, não são escolas no sentido físico, material do termo. São programas transversais ao conjunto da universidade, que abarcam o conjunto das áreas de uma universidade, biologia, a história, a educação, etc., etc., e que lhe dão uma certa coerência. Tem uma direção única, tem uma direção unificada, tem uma direção, tem uma missão, tem um objetivo, tem um compromisso, tem uma responsabilidade concreta que é a promoção dos estudos doutorais. As escolas doutorais são um exemplo do que pode ser esta nova realidade da formação de professores. Mas vocês encontram isso também nos famosos parques de ciência e tecnologia. As universidades, ao longo das últimas décadas, criaram, ao lado das universidades, uma espécie de uma realidade que junta a universidade com empresas, que junta a universidade, eu detesto estas palavras, mas aqui vão, com as startups e com as dinâmicas empreendedoras, etc, etc, etc. Ora, esta junção deu origem a uma realidade, a uma terceira realidade, que é profundamente influenciada pela universidade, mas que não é apenas uma realidade universitária. Nessa realidade estão trabalhadores, nessa realidade estão empresários, nessa realidade estão empresas, nessa realidade está muita outra coisa, não é? Ou vocês podem pensar em alguns centros de formação de magistrados, alguns centros, nem todos, alguns centros de formação de magistrados, em que a formação de magistrados se faz depois de um primeiro ciclo de formação em direito, e aqueles que em direito quiserem ir para magistrados, não é? Vão depois terem uma formação mais ampla do ponto de vista das ciências jurídicas e do direito. Aqueles que quiserem ir para magistrados vão para um centro de formação que tem uma componente universitária forte, mas onde estão os magistrados, onde estão os juízes, onde estão as pessoas do ofício, onde estão as pessoas que podem, de algum modo, ensinar o que é essa cultura, não é? Essa cultura de ser magistrado. Ou talvez o exemplo mais fácil de todos, porque talvez tenha sido por aqui que muita da minha reflexão começou, os centros médicos académicos. O que é que são os centros médicos académicos? O melhor exemplo dos centros médicos académicos são os centros médicos académicos das universidades holandesas. E como vocês sabem, a Holanda é provavelmente o país da Europa que tem as melhores universidades. Se vocês quiserem escolher assim, qual é o país da Europa que tem as melhores universidades? Pá, Holanda, indiscutivelmente. Não é? Isto é, não terá as universidades do topo dos rankings, mas é o país que tem todas as universidades públicas holandesas são muito boas, todas. Não há nenhuma universidade pública holandesa que seja média ou que seja mediana. E a Holanda criou, na área da medicina, estes centros médicos académicos, onde se faz a formação dos médicos. E faz-se como? Faculdade de Medicina, hospital universitário, laboratórios de pesquisa na área da medicina, pesquisadores na área da medicina, juntos com uma determinada coesão, com uma determinada unidade, não é? E é a partir desta coesão e desta unidade que a pessoa sabe que o Centro Médico Académico é para fazer isto, é para concretizar isto, é este o seu objetivo. Lá no centro, no Instituto de Medicina Experimental ou Molecular, outra coisa qualquer, faz-se investigação. E a pessoa é avaliada pela investigação que faz. Aqui não. Aqui forma-se um médico e a pessoa é avaliada pela formação deste médico. O compromisso é um compromisso claro desse ponto de vista. É o que eu imaginaria para a formação de professores também. E comecei, estou mesmo a acabar,
e como sei que criar coisas novas é muito difícil, porque nós dizemos sempre que não há espaços vazios na sociedade e, portanto, isto tudo está ocupado. Está ocupado pelas faculdades de educação, está ocupado pelos departamentos de História e de Biologia e de não sei o que é que tem os seus interesses, está ocupado por muita gente. Talvez uma maneira de começar isto, estou a ser muito prático e muito pragmático, seja começar pelo lugar que está menos ocupado, que está menos ocupado pelas políticas, que está menos ocupado pela universidade, que está menos ocupado pelas escolas, portanto, o lugar que está ainda quase me preciso dizer, um pouco vazio e que, na verdade, é o lugar central para formar um professor. E esse lugar central, já me terão ouvido falar disso, são os primeiros anos da vida como professor. Não é? E, portanto, talvez o lugar onde nos tornamos professores, talvez uma atenção privilegiada, num primeiro momento, é esta realidade dos 3 ou 4 primeiros anos de vida docente, onde se define grande parte do que nós vamos ser como professores. Não é? A literatura sobre isso é abundante, não é? Desde o saudosíssimo Michael Huberman e o seu ciclo de vida dos professores. O Michael Huberman, eu já disse mais do que uma vez, eu tive a felicidade de conhecer muita gente, muitos autores, gente de altíssimo nível, ter tido professores de altíssimo nível que recordo com amizade e com um reconhecimento enorme, uma grande admiração. No topo de todos eles está o Michael Huberman. Michael Huberman foi a pessoa mais extraordinária que eu conheci nesta perspectiva em que eu estou aqui a falar. Claro que um homem como o Daniel Amelin era um filósofo extraordinário. Claro que um homem como o Pierre Dominicet foi um homem absolutamente extraordinário para pensar em educação de adultos. Não é? Claro que muitos outros, não é? Enfim, tive a possibilidade de contactar muito com o Edgar Morin, tive a possibilidade de contactar muito com o Michel Serres. Obviamente que noutras dimensões eles são homens absolutamente extraordinários. Nesta perspectiva do que eu estou a falar, o Michael Huberman é de facto, quase me apetecia dizer a brincar, eu outro dia, isto é mais para os portugueses, mas outro dia encontrei um grande arquiteto num avião, o Aires Mateus, e eu estava-lhe a dizer, ele tinha acabado de ganhar um prémio, e eu estava-lhe a dizer que a arquitetura portuguesa era muito boa e que os arquitetos eram muito bons, e de facto é a área universitária e profissional em que Portugal se destaca mais, com 2 prémios Pritzker, etc, etc. E ele disse-me, sim, nós temos 2 grandes arquitetos, não é, em Portugal. Eu disse-lhe de imediato o Cisa Vieira e o Souto Moura, não é? E o Aires Mateus falou, não, o Souto Moura e o Carrilho da Graça. São os 2 grandes arquitetos. E eu disse, então e o Cisa Vieira? Professor, o Cisa Vieira é outra coisa. Está lá num plano tão elevado, não é? Está lá num plano tão... Quer dizer, que a gente já nem... É outra coisa, é de outra dimensão. E eu acho que o Michael Huberman, a muitos níveis, era de outra dimensão, não é? Tudo o que fez, tudo o que escreveu, tudo o que pensou, etc. E a partir deste lugar onde nos tornamos professores, destes primeiros anos de vida docente, é a partir daqui que, por uma espécie de estratégia às arrecuas, não é? Nós devíamos repensar a formação inicial, não é? E que, por uma espécie de estratégia agora para a frente, devíamos repensar a formação continuada. Esta nova realidade, ou este novo lugar, é um lugar que tem que percorrer as diversas dimensões do ciclo de desenvolvimento profissional, porque é essa capacidade de ter este lugar que vai, na minha opinião, resolver, superar muitas das dificuldades, das fragmentações, da falta de visibilidade, da falta de um espaço de partilha, de um espaço de reflexão, de um espaço de afirmação, de um espaço de visibilidade, de um espaço de participação nas políticas públicas, que infelizmente hoje em dia os professores não têm, e esta é também a minha concepção em relação à possibilidade dessa afirmação.
Foi isto basicamente que vos quis dizer hoje, na sessão de hoje, e termino com 3 afirmações que são óbvias, mas para as quais vos chamo a atenção. Primeiro, tal como vos disse a semana passada, ou não, no princípio desta semana, foram os professores que inventaram a escola no século XIX. Claro que não foram eles que inventaram a escola, havia escola desde os gregos e os romanos, etc., e na Idade Média. Não, mas quem inventou a escola do século XIX, que é verdadeiramente a escola que nós temos hoje, foram inventadas pelos professores. Foram eles que inventaram. Foram eles que inventaram todas as regras que construíram o modelo escolar tal como o conhecemos ainda hoje. Aquele modelo escolar, com a força que tem, com a pujança que tem, que chegou até hoje, foi uma invenção dos professores. Mas, acima de tudo, foram os professores que, geração após geração, se bateram pela escola pública, pela escola republicana, por uma escola para todos. E bateram-se, muitas vezes, contra as famílias, que não queriam deixar ir as crianças à escola. Eu, na primeira visita presidencial do presidente Jorge Sampaio ao Norte, contactei com muitos pais, com vários pais e várias famílias que não queriam, por exemplo, que as suas filhas fossem à escola depois dos 10 anos de idade, porque uma menina ir à escola depois dos 10 anos de idade, quando começa a puberdade, etc., é um perigo, etc. Isto, eu fui testemunha disto. Foram as pessoas que se bateram por esta escola para todos, contra muitas famílias, mas que se bateram por esta escola, sobretudo, acima de tudo. Há um texto belíssimo do nosso colega espanhol, o António Vinhal Frago, não é? Que se bateram sobre isto, que se bateram acima de tudo contra o trabalho infantil. Se alguém se bateu contra o trabalho infantil, com o tirar as crianças das ruas e do trabalho infantil, foram os professores. E essa afirmação leva-me a dizer que são os professores que hoje podem construir novos caminhos para a educação e a escola. Não vão ser os tecnólogos, não vão ser os empresários, não vão ser todo um mundo virtual e futurista que vai construir estes caminhos. Se alguém vai construir estes caminhos, são eles, e eu volto a utilizar a palavra juntos, juntos entre eles, juntos com outros profissionais, juntos com a sociedade, mas esta minha convicção deste papel e desta importância dos professores que me organiza como coluna vertebral isto que tinha para vos dizer hoje, não é? Porque desde o tempo fundador de meados do século XIX, desde o tempo em que se fundou a tal escola obrigatória, a mass schooling do século XIX, nunca, mas nunca mesmo, uma geração de professores enfrentou um desafio tão grande e tão decisivo para o futuro da educação e da humanidade como a geração de professores que hoje está a entrar nas escolas. Não é? Nunca uma geração de professores, desde esse tempo de meados do século XIX, enfrentou um desafio tão grande e tão decisivo para a educação, certamente, para a escola pública, certamente, mas também para o futuro da humanidade. É por isso que faço esta defesa tão forte da profissionalidade docente e que me custa tudo o que seja essa diluição, sem nunca esquecer as dimensões de abertura. As pessoas têm que estar abertos à vida, abertos aos outros, abertos à cultura, abertos a muitas dimensões, mas sem que isso se dilua numa espécie de um discurso vago, de um discurso sem raízes, de um discurso sem história e sem consistência, que pode mesmo vir a transformar para muito mal as escolas e a educação, que pode mesmo criar, sobretudo depois de tudo o que se abriu nesta pandemia, caminhos negativos e nefastos para a educação. A minha afirmação hoje perante vós é a afirmação de que os professores, que a geração de professores que está hoje nas escolas e aquela que está a entrar nas escolas é absolutamente central para o nosso futuro, e com essas palavras, com estas minhas últimas palavras, passo-vos a palavra. Muito obrigado.